A evidência é inegável. Os americanos estão mais polarizados do que nunca. Estudos indicam que muitos americanos veem outra guerra civil como inevitável. Seria melhor dizer adeus um ao outro agora, antes que chegue a esse ponto? Se a história for algum indicativo, não é muito provável. 150 anos após a Guerra Civil, suas feridas persistem, mas suas lições começam a ser esquecidas. Parece que é apenas uma questão de tempo, até que outra parte do país tente reivindicar a independência. Vamos analisar onde no país é mais provável a separação e o possível resultado. Nova Inglaterra. Primeiro, vamos voltar muito atrás e olhar para o primeiro movimento de secessão nos Estados Unidos. Não estamos discutindo o Sul, estamos discutindo a Nova Inglaterra. Em seu discurso de despedida, George Washington alertou contra os partidos políticos como algo que dividiria a jovem nação. Isso durou, não muito tempo. George Washington, sucessor de Washington, foi o primeiro a deixar os Estados Unidos. John Adams era um homem de Massachusetts e membro do Partido Federalista. Isso amplificou as preocupações da Nova Inglaterra. Mas depois que Adams deixou o cargo, a voz da Nova Inglaterra diminuiu por um bom tempo. O federalista Adams foi substituído pelos republicanos democratas, Thomas Jefferson e James Madison, ambos da Virgínia. Durante o Congresso Continental, o medo da Nova Inglaterra de ser dominada pelo Sul quase impediu a formação da nação como um todo. O Sul consolidava poder enquanto a Nova Inglaterra se despediu primeiro dos Estados Unidos. Os estados do Norte devem ser governados pela Virgínia, ou devem governar a Virgínia, e não há meio termo, alertou o nova-iorquino Aaron Burr. Ademais, as tradicionais famílias da Nova Inglaterra menosprezavam os imigrantes alemães, irlandeses e escoceses irlandeses recém-chegados. Esses descendentes puritanos duvidavam da separação entre igreja e Estado, considerando a vida pública indissociável da virtude privada. Talvez certos aspectos da vida privada de Jefferson diminuíssem a importância disso. A compra da Louisiana sob Jefferson ampliou as preocupações dos federalistas, ameaçando diluir a influência do Norte. Na verdade, os habitantes da Nova Inglaterra, como Carlos Pinckney, passaram a acreditar que a secessão era a única escolha nesse sentido para que o movimento tivesse sucesso. Eles precisavam que Nova York se juntasse. Conspiraram para eleger Aaron Burr, governador de Nova York. Eleito, Burr lideraria Nova York a se unir à secessão da Nova Inglaterra. Mas após uma campanha excepcionalmente acrimoniosa, Burr perdeu a eleição por pouco. Alexander Hamilton chamou publicamente Burr de um homem perigoso por entreter o enredo para a secessão. Isso foi o ímpeto para o duelo mais famoso da história americana. O assassinato de Hamilton por Burr tornou-o um vilão nacional, atrapalhando os planos para a secessão da Nova Inglaterra. O movimento de secessão da Nova Inglaterra desmoronou após a Guerra de 1812. Mas seus argumentos influenciariam grandemente os secessionistas do Sul, como John C. Calhoun. Bolsa de estudos e pesquisas ao final da Guerra Civil deixaram claro que os estados não tinham o direito legal de se separar. A situação foi confidenciada pelo Supremo Tribunal Federal em Texas. O tribunal decidiu que, como os estados não tinham o direito de se separar, a legislação aprovada pela Confederação não tinha validade legal. Mesmo assim, movimentos de secessão são comuns nos Estados Unidos, abrangendo quase todo o país. Esses movimentos geralmente têm várias coisas em comum: um apelo à identidade regional, a retórica da Revolução Americana e um compromisso em alcançar a independência por meios não violentos, pelo menos nominalmente. O suporte à secessão pode ser mais forte do que nunca. A reeleição de Obama em 2012 contribuiu para tal. Cerca de 1 milhão de assinaturas pediram a secessão de todos os 50 estados. Em 2015, tanto a Califórnia quanto o Oregon enviaram petições de votação para a secessão. Uma pesquisa de 2018 revelou que 68% dos americanos apoiam o direito pacífico de secessão de um estado. Uma pesquisa de 2021 indica suporte mais forte à secessão entre republicanos do Sul, ainda que presente em todo o país. Acadêmicos notam que a secessão é extremamente rara em democracias estáveis como os Estados Unidos. Para uma separação pacífica, as regiões separatistas precisam convencer tanto seu povo quanto o resto do país a permitir sua saída pacífica. Há um paradoxo aqui que torna a secessão muito difícil. Movimentos de independência são frequentes em áreas com elevado autogoverno, o que eleva a fé na habilidade da região de se autogerir. Porém, essa autonomia diminui a necessidade primária de independência, tornando as regiões menos inclinadas a considerar a secessão como primeira opção. O inverso também é verdadeiro. Um forte governo central intensifica o anseio por independência, mas impede a criação de movimentos separatistas.
É chamado de paradoxo do medo-confiança, e estudiosos o usaram para estudar movimentos de secessão na Escócia, Catalunha e Quebec. Mas é dos Estados Unidos que estamos falando. Se há uma coisa que não nos falta, é confiança. Então, vamos examinar de perto os movimentos de secessão que surgem na vida americana. Um deles pode ser sua nova pátria, Cascadia. Movimentos de secessão podem incluir estados individuais ou vários e, às vezes, ultrapassam fronteiras nacionais. Esse é o caso de Cascadia, um estado independente proposto no noroeste do Pacífico que combinaria os estados de Washington e Oregon com a província canadense de Colômbia Britânica. Desde o povoamento por estrangeiros, os moradores do noroeste sempre se viram como um povo distinto, autossuficientes e pioneiros, levemente mais conectados à natureza. Cascadia é famosa por sua identidade regional, fortemente influenciada por questões ambientais. Isso é chamado de biorregionalismo, e os defensores da independência de Cascadia acreditam que a ecologia única do noroeste do Pacífico é um argumento para a secessão e autogoverno. O movimento até tem sua própria bandeira, apresentando a sempre verde Douglas Fir. É chamada de bandeira Dog. Nomeada pelas montanhas Cascade em sua maior extensão, a região inclui partes de Montana, Utah, Idaho, norte da Califórnia e até o norte como o Yukon dos Estados Unidos. Um nome alternativo para a região é Nação do Salmão, em homenagem ao peixe que sustentou as populações indígenas na região por milhares de anos. A maioria dos esforços concentra-se nos crescentemente conectados núcleos urbanos de Seattle, Portland e Vancouver. Às vezes falado como uma mega-região emergente, juntos, Washington, Oregon e Colômbia Britânica abrigam 17 milhões de pessoas e geram 1,1 trilhão de dólares em bens e serviços anualmente. Em 2008, a Colaborativa da Costa do Pacífico, maior colaboração da Costa do Pacífico, ordenou a cooperação Estados Unidos-Canadá em silvicultura, pesca, gestão de desastres e transporte. Empresários mencionam um corredor tecnológico Cascadia, com Microsoft, Amazon e Boeing, em Seattle, Pentium e Nike, em Portland, e indústrias de cinema e videogames de alto nível em Vancouver. O ex-prefeito de Seattle, Paulo Schell, vê um futuro compartilhado para a região, argumentando que Cascadia reflete melhor as realidades culturais e geopolíticas do corredor do que estados, países e cidades. O apoio canadense à independência aumentou significativamente, saltando de 17% para 27% entre 2018 e 2019. Jovens canadenses tendem a apoiar a secessão e se sentem alienados da vizinha Alberta, conservadora e dependente da indústria petrolífera, a leste da Colômbia Britânica. Em 1975, Ernesto Kallenbach publicou seu influente romance, Ecotopia, sobre uma nação fictícia composta por Oregon, Washington e partes do norte da Califórnia, onde as preocupações ambientais eram o foco preeminente da política. Em 1986, a Faculdade Estadual Evergreen sediou o primeiro Congresso Biorregional de Cascadia. O movimento Cascadia reúne anticapitalistas, anarquistas e críticos dos Estados-nação. Essas pessoas querem eliminar as fronteiras, começando pela mais próxima. Após a eleição de Donald Trump em 2016, o site Cascadia agora teve aumento de visitas, mas o movimento Cascadia mantinha-se ativo. Oregon sempre equilibrou suas credenciais progressistas com as raízes libertárias da região. Na preparação para a Guerra Civil, novos territórios lutaram com a questão de se juntar com ou sem escravidão. Oregon proibiu totalmente pessoas de ascendência africana, sendo o único estado a adotar tal lei. Desde os anos 70, ao lado das visões ambientalistas em busca de uma ecotopia, a região tem sido alvo de fantasias de supremacistas brancos de um estado etnicamente exclusivo, denominado Noroeste Imperativo. O nome e a bandeira da Cascadia foram apropriados por supremacistas brancos, como a Frente Noroeste, que pedem uma nação branca soberana no noroeste do Pacífico. Em 2017, um homem que havia postado no Facebook pedindo a Cascadia como uma pátria branca, matou 2 pessoas no metrô de Portland. Os nacionalistas brancos locais são conhecidos por usar imagens hipster, combinando discursos progressistas sobre o meio ambiente com apelos à pureza racial, escondendo-se em canais Discord como Cascadia. Então, se você está na região de Cascadia e um novo conhecido pergunta se você quer se juntar à empresa de café online deles, talvez seja melhor pensar 2 vezes. Quando os espanhóis chegaram ao México, encontraram os astecas vivendo na majestosa cidade de Tenochtitlan. Mas os astecas nem sempre viveram lá. De acordo com o Códice Haben, eles se originaram muito ao norte, em um lugar chamado Aztlán. Historiadores tendem a localizar Aztlán no noroeste do México ou no sudoeste dos Estados Unidos. Nos séculos seguintes,
Aztlán virou um símbolo de união pelos direitos indígenas e das terras mexicanas usurpadas pelos Estados Unidos. A Guerra Mexicano-Americana finalizou em 1848 com o Tratado de Guadalupe Hidalgo. Os Estados Unidos saíram da guerra com os futuros estados da Califórnia, Utah e Nevada, bem como partes do Colorado, Arizona, Novo México e Wyoming. Muitas pessoas escolheram ficar em suas casas, mesmo com a mudança de mãos da terra. Seus filhos se tornaram chicanos, pessoas de origem mexicana nascidas nos Estados Unidos durante o ativismo dos anos 60. O movimento chicano se afirmou através de grupos como os Brown Berets, com táticas retiradas dos Panteras Negras. Eles viam o Tratado de Guadalupe Hidalgo como ilegítimo, seja por lei ou direito natural. Alguns argumentaram pela criação da República do Norte, uma República do Norte que daria os estados do Sudoeste para o México. Em 1969, o plano espiritual de Aztlán declarou a reincorporação de Aztlán como dos chicanos, um destino inevitável. O que combinaria a área perdida na Guerra Mexicano-Americana com os estados mexicanos do noroeste de Baja, Sonora e Chihuahua. Esse sonho foi denominado a Reconquista. A Reconquista, em alusão à Reconquista Católica da Espanha muçulmana. O sonho de Aztlán é mantido vivo por acadêmicos como Carlos Trujillo, professor de Direito na Universidade do Novo México, que foi citado pelo menos uma vez dizendo que tal nação deveria ser trazida à existência por quaisquer meios necessários. Mas principalmente, ele estava satisfeito que a transição demográfica gradual levaria a uma maioria chicana, votando para reunir-se ao México. Trujillo tinha ideias jurídicas marginais relevantes para movimentos de secessão. Ele pensava que a Constituição não substituiu os artigos da Confederação. Portanto, a garantia de soberania, liberdade e independência dos estados ainda se mantinha válida. Grande parte dos estudiosos jurídicos argumenta que o nome correto do documento era Artigos da Confederação e União Perpétua. José Ângelo Gutierrez, professor de ciência política na Universidade do Texas, concorda que a substituição demográfica corrigirá as coisas, dizendo que esta é nossa pátria e temos direito a ela. Nós somos o anfitrião. Todos são convidados. Não é nossa culpa se os brancos não têm mais filhos. A Frente Nacional do México, que se autodescreve como terceira posição e nega de forma pouco convincente as acusações de fascismo, adotou a Reconquista. Além de Aztlán, a Reconquista expandida, única terra nos Estados Unidos, anexada pela República Mexicana, pede que o México anexe partes da América Central. O sonho de Aztlán penetrou profundamente na cultura mexicana. Vicente Fox foi presidente do México de 2000 a 2006. Ele se descreveu como um presidente de 123 milhões de mexicanos, 100 milhões no México e mais 23 milhões nos Estados Unidos. Em 2008, a Absolut Vodka foi criticada por um anúncio de outdoor que mostrava o México com suas fronteiras pré-1848. A empresa defendeu o outdoor como remetendo a um tempo que a população do México pôde sentir que era mais ideal. Alguns pensam que esse tempo está retornando. Mas esses movimentos de secessão não se limitam a se juntar a países estrangeiros ou grupos de estados. Algumas chamadas vêm de apenas um estado, a Califórnia. Nosso maior estado por população, terceiro maior por área. Não surpreende que a Califórnia tenha recebido inúmeros pedidos de independência. Está nos planos se reintegrar ao México como parte da República do Norte. Incluíram o norte da Califórnia, incluída em apelos por uma cascadia independente. A Califórnia tem sido alvo de 220 planos de divisão, mais do que movimentos de secessão, desde que se tornou estado em 1850. Já foi dividida uma vez em 1804, quando os espanhóis dividiram Alta, ou Alta Califórnia, que era dominada por missionários franciscanos da Baixa Califórnia ao sul, que era dominada por dominicanos. Após a Guerra Mexicano-Americana, a Alta Califórnia foi para os Estados Unidos, enquanto a Baja continuou sendo do México. Em 1965, o Senado da Califórnia votou pela divisão do estado em dois, mas a proposta não passou na Assembleia Estadual. O contrário ocorreu em 1992. Proposta aprovada na Assembleia, mas rejeitada no Senado Estadual. Com o acirramento das questões culturais nos anos 2000, os planos de divisão evoluíram de uma simples divisão norte-sul para divisões culturais, isolando as metrópoles de São Francisco e Los Angeles das áreas rurais e conservadoras. Contudo, planos para total secessão persistiram. Mesmo que uma Califórnia independente fosse a quinta economia do mundo, a Califórnia tem sido distante e pouco. Sim, a Califórnia é um comitê de ação política que defende a secessão da Califórnia. Foi fundado por Louis J. Marinelli, antes contra o casamento gay. Marinelli, porém, revelou que mudou sua visão sobre questões lésbicas, gays, bissexuais e transgênero,
e afirmou que os próprios californianos são os mais aptos para governar a Califórnia. Em 2023, a Califórnia introduziu uma medida de votação propondo a secessão da costa. Desta vez, Marinelli foi explícito sobre querer a Califórnia fora dos Estados Unidos para chegar aos liberais e progressistas de extrema esquerda que estão arruinando o país como um todo, para ir e construir uma utopia progressista própria. Marinelli ensinou por 5 anos em um jardim de infância na Rússia. E sim, Califórnia foi acusado de ser financiado por russos. Ele agora vive em Arkansas. O Partido Nacional da Califórnia, movimento genuíno de pessoas que talvez queiram morar lá, se modela na economia dos Estados Unidos. O Partido Nacional da Califórnia apoia a secessão e tem planos atuais, como impostos mais altos para quem ganha mais, um programa federal de reparações e um banco estadual da Califórnia para substituir os serviços de empréstimos do dia de pagamento. Como lar do Vale do Silício, o Partido Nacional da Califórnia defende um fundo de inovação em todo o estado, que apoiaria pesquisas críticas em energia limpa e conservação de água. Assim, o Partido Nacional da Califórnia visa preparar as bases para a possível independência da Califórnia. Na próxima sessão, estaremos de volta. Além disso, inscreva-se no nosso canal do YouTube e compartilhe sua opinião. Como sempre, obrigado por assistir. Vejo você na próxima vez. Havaí livre, o último estado a se juntar à União, poderia também ser o primeiro a sair? A história da incorporação do Havaí aos Estados Unidos é recente e controversa o suficiente para tornar a independência lá singularmente plausível. Os europeus descobriram o Havaí em 1778. Um século depois, a população nativa havia diminuído em 90%. Devido à violência e doenças, sobraram apenas 50 mil nativos. Em 1893, a rainha Liliuokalani foi deposta, deixando Sonordole como presidente de um Havaí independente, que se tornou território dos Estados Unidos anos depois. Grupos indígenas, incluindo havaianos nativos, no hemisfério ocidental, continuam enfrentando saúde débil, educação limitada e altas taxas de desemprego e encarceramento. A década de 1960 ressaltou os movimentos ativistas globalmente, incluindo o Havaí. Enquanto outros movimentos recuavam no final das décadas, o ativismo havaiano intensificou-se nos anos 80 com a urbanização e o turismo exacerbando a desigualdade. Em 1993, o Congresso aprovou a Resolução de Desculpas, que reconheceu que a rainha Liliuokalani havia sido ilegalmente deposta com o apoio dos Estados Unidos. A Lei de Reorganização do Governo Nativo Havaiano de 2009 teria estabelecido o reconhecimento federal de um governo indígena, que o Departamento de Estado teria que tratar como uma nação soberana para outra. Grupos de direitos indígenas resistiram à lei que limitaria em 20 anos o prazo para reivindicações contra o governo dos Estados Unidos. A lei de reorganização é contestada por grupos como o Ka-Alahu-Uai Havaí, um grupo de base para a soberania havaiana formado em 1987, que hasteia a bandeira do Estado havaiano de cabeça para baixo como um símbolo de angústia e dissidência. O grupo Kahapaka Nacional organizou o Tribunal Internacional do Povo em 1993, reunindo grupos indígenas. Ka-Alahu-Uai Havaí é um dos maiores grupos indígenas de todo o mundo para um julgamento simulado, no qual o governo dos Estados Unidos foi julgado por violações do direito internacional e considerado culpado. Muitos grupos que lutam pela independência havaiana vislumbram a restauração da linhagem real da rainha Liliuokalani. Outros, como a Hawaii Nation, defendem uma república. Certos ativistas pró-independência argumentam que a anexação do Havaí não foi legal, citando constantes violações de tratados pelos Estados Unidos. Em 2015, o Departamento de Interior e Defesa dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos planeja reconhecer oficialmente um governo tribal havaiano. Ativistas afirmam que, considerando exemplos continentais, o reconhecimento tribal não resultará em soberania total. Pu'uhanua ou Waimanalau, uma comuna de 45 acres na ponta oeste de Oahu, liderada por Dennis Canahelli, conhecido como Bumpy, pode ser um caminho melhor. Em 1987, Canahelli liderou a tomada de uma estação da guarda costeira abandonada e a ocupou por 14 meses, apesar dos confrontos armados com a polícia. Canahelli foi preso e passou 14 meses na prisão, período no qual continuou a construir seu movimento. 1993 foi um ano agitado para os ativistas havaianos. Foi o centenário do golpe contra a rainha Liliuokalani. Kapakakau reuniu grupos indígenas de todo o mundo para o Tribunal Internacional do Povo. Os Estados Unidos emitiram a Resolução de Desculpas pelo golpe ilegal à família real. O governador João Waihi, o primeiro governador de ascendência havaiana indígena, declarou que a independência não era uma questão de si, mas uma questão de como, quando e de que forma. Naquele ano, Bumpy Canahelli liderou 300 manifestantes para ocupar a praia de Makapu, em Oahu.
Começaram a construir casas à beira-mar a baixo custo, porém arriscando suas vidas. 15 meses depois, o governador Wahi ofereceu um acordo. Os manifestantes deixariam a praia de Macapu em troca de 45 acres nas encostas das próximas montanhas Kulau. Por um aluguel de 50 anos, por apenas $3.000, o grupo aceitou. Estabeleceram um governo local, gerido por 4 mulheres, o Conselho das Tias. A comuna se sustenta em parte através do cultivo de maconha e possui uma criptomoeda chamada Aloha Coin. Ou um grupo dedicado à autossuficiência, eles não poderiam fazer diferente. Porém, os havaianos não são os únicos indígenas buscando sua nação soberana, a República de Lakota. Em 17 de dezembro de 2007, índios Lakota declararam a intenção de se retirar de todos os tratados com o governo dos Estados Unidos, anunciando a República Independente de Lakota. O grupo mencionou a Convenção de Viena de 1969, que permite a anulação de tratados se um lado mentir ou violar direitos humanos. O anúncio ocorreu meses após a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, um acordo não vinculativo que os Estados Unidos se recusaram a assinar. A proposta República de Lakota cobriria cerca de 93 mil milhas quadradas nas Grandes Planícies do Norte. As fronteiras coincidem com as estabelecidas pelo Tratado de Fort Laramie, de 1851, e são citadas com grande especificidade. Uma linha irregular marcando o rio Yellowstone ao norte, o rio North Platte ao sul, o rio Missouri ao leste e o oeste. Qualquer pessoa disposta a renunciar ao passaporte dos Estados Unidos poderia se tornar cidadão da República de Lakota. A economia contaria com a exploração da vasta energia eólica das Grandes Planícies. O Lakota faz parte da nação Sioux. As Grandes Planícies, parte da República Lakota do povo Lakota, originalmente pertenciam à nação Sioux. Os europeus os encontraram como pequenos agricultores no vale do rio Ohio. Devido ao colonialismo, os Lakota se realocaram para as Grandes Planícies a oeste, se especializando em equitação e caça ao búfalo, se estabelecendo como a tribo Sioux mais forte. Em 1851, os Lakota assinaram o primeiro tratado de Fort Laramie, no qual lhes foi prometido domínio sobre as Grandes Planícies, em troca de permitir que os colonos americanos passassem pela trilha do Oregon. O tratado valeria enquanto o rio fluísse, autorizando o povo Lakota. O Tratado de Fort Laramie, de 1868, assegurou controle tribal sobre quase metade do Dakota do Sul atual. Mas apenas alguns anos depois, o acordo foi quebrado com a descoberta de ouro nas Colinas Negras. Mesmo com vitórias Lakota, como a Batalha de Little Bighorn, em 1876, não foi possível conter o influxo de prospectores de ouro. Em 1877, os Lakota entregaram as Colinas Negras aos Estados Unidos, um ato controverso, pois deveria incluir ouro. Em 1903, no caso Lone Wolf, o Supremo Tribunal Federal, em Hitchcock, decidiu que o Congresso possui o poder plenário para encerrar tratados com tribos indígenas unilateralmente. Hoje, os Lakota ocupam a reserva Pine Ridge. Em um condado pobre dos Estados Unidos, a reserva está sendo progressivamente fragmentada, com a terra sendo arrendada ou vendida para militares, madeireiros e mineradoras. Estima-se a perda de 50 milhões de acres em 3 anos. A reserva de Pine Ridge foi o cenário para o massacre de 1890, em Injured Knee, no qual quase 300 Lakotas morreram. Em 1973, o movimento indígena americano, incluindo o ativista Russell Means, ocupou o local por 71 dias. Means nasceu em Pine Ridge em 1939. Ele se juntou ao movimento indígena americano e participou de suas ocupações em Alcatraz e Monte Rushmore, antes de se tornar um ator com papéis em O Último dos Moicanos, Pocahontas da Disney e Curb Your Enthusiasm. Em 1980, os Lakota se juntaram a outras tribos Sioux para processar os Estados Unidos por violação de tratados envolvendo as Colinas Negras. O Supremo Tribunal Federal concedeu uma indenização de $105 milhões às tribos. Os Sioux recusaram o dinheiro para não renunciar às suas reivindicações sobre a terra. O dinheiro continua em uma conta, acumulando juros, esperando aceitação. O Supremo Tribunal de 2007 decidiu que os Sioux violaram os acordos de tratado. A delegação do 7º citou as péssimas condições de vida nas reservas. Pine Ridge e a vizinha reserva Rosebud são os 2 condados mais pobres dos Estados Unidos, com renda média anual de $4.000. No inverno, as temperaturas caem para níveis árticos e o vento uiva nas casas mal conservadas. Após notificar o Departamento de Estado sobre sua secessão, a delegação contatou embaixadas de países com sentimentos anti-americanos: Sérvia, Venezuela e Bolívia. A falha no plano era a falta de negócios com a tribo Sioux. Não contavam com o apoio do seu governo tribal? A delegação prosseguiu por conta própria, principalmente baseada no carismático Russell Means.
A República de Lakota mantém seu site de documentos legais, porém perdeu força com a morte de Means em 2012. Mas vamos dar uma olhada na região mais conhecida por suas tendências de secessão, a Liga do Sul. 150 anos após a Guerra Civil, descobrimos que os antigos estados da Confederação ainda abrigam alguns dos movimentos de secessão mais ativos da nação. A Liga do Sul é o movimento secessionista mais ativo dos Estados Unidos, fundado em 1994. Essa organização neoconfederada busca criar uma república sulista independente, com um estilo de vida centrado na igreja tradicional. Antes membro da Frente Nacionalista Neonazista, a Liga do Sul foi crucial na organização da Manifestação UNIR, à direita em Charlottesville, Virgínia, também chamada de das Tochas Tiki, e da manifestação Vidas Brancas Importam, em Shelbyville, Tennessee. O Centro de Direito da Pobreza do Sul classificou como grupo de ódio em 2000. Surpreendentes conexões com a academia. Miguel Hill, presidente e ex-professor de História Britânica, no Stillman College, uma instituição historicamente negra em Tuscaloosa, Alabama. A liga está cheia de imagens da mitologia celta. Hill costuma usar a cruz de Santo André da bandeira escocesa. Outro fundador inicial, Tomás Madeiras, é um historiador formado em Harvard e comentarista libertário que desde então se distanciou do grupo. A Liga do Sul teria imigração restrita e sem exército fixo, sem imposto de renda ou sobre propriedade. Tal nação restigmatizaria o que chama de perversidade e tudo que busca minar o casamento e a família. Além da confederação, a Liga se inspira na Liga Norte Italiana, no norte da Itália, que usa de forma semelhante uma suposta herança celta para fazer seus apelos por separatismo regional. Em 2006, a Liga do Sul enviou representantes para a primeira Convenção Secessionista da América do Norte, que reuniu grupos de independência de todo o país. No ano seguinte, a Liga do Sul co-organizou o evento com a Segunda República de Vermont, sobre a qual ouviremos mais tarde. A milícia da Liga, os Indomáveis, virou a Força de Defesa do Sul. Membros foram recrutados sob o slogan "Você está pronto para ser um homem entre homens?", originado de cartazes do exército da Rodésia nos anos 60. A Rodésia tornou-se popular entre nacionalistas brancos por tentar manter um mundo segregado. Em 2015, o grupo celebrou o assassinato de Abraham Lincoln, desvanecendo seu assassino John Wilkes Booth como um herói do Sul. O objetivo da Liga do Sul é se separar e estabelecer um Sul independente, que proibiria o casamento interracial e estabeleceria uma hierarquia quase feudal composta por superiores, iguais e inferiores. Não brancos seriam permitidos no país desde que reconhecessem a superioridade da maioria anglo-celta. É difícil imaginar muitos adeptos. Vamos analisar mais detalhadamente os grupos que participaram da Conferência de Independência da República de Vermont. Em 2006, a Casa do Estado, em Montpelier, Vermont, foi anfitriã de uma reunião incomum de grupos de todo o país. Foi a primeira convenção separatista norte-americana, que reuniu movimentos de independência como a Havaí Livre e o Partido da Independência do Alasca, bem como a Liga do Sul e o Êxodo Cristão, que visavam estabelecer uma teocracia soberana fora dos Estados Unidos. A reunião foi organizada pelo Grupo Havaí Livre e o Partido da Independência do Alasca e a Segunda República de Vermont, um grupo secessionista com uma complexa mistura de alianças políticas. Thomas Naylor fundou a Segunda República de Vermont em 2003. Em seu livro autopublicado, O Manifesto de Vermont, Naylor expõe os principais objetivos do grupo: encerrar os emaranhados militares no exterior e buscar justiça ambiental. Em 2004, a Segunda República de Vermont emitiu a Declaração de Middlebury, na qual detalharam seus planos para incentivar movimentos secessionistas ao redor do mundo, além de sua tarefa final, a dissolução pacífica do Império Americano. Com a crença generalizada de que a guerra no Iraque era realmente sobre o acesso ao petróleo, fazia sentido conflitar questões ambientais com a denúncia do poder militar americano. Em 2005, Naylor fundou o Instituto Middlebury, com Kirkpatrick Sale, um jornalista do New York Times, mais conhecido por liderar um grupo chamado Neoluditas, e propenso a façanhas antitecnologia como esmagar computadores no palco. Sale escreveu um livro criticando Colombo por direitos humanos. A Segunda República de Vermont, veementemente anti-guerra e ambientalista, jogou para uma certa imagem do progressismo de Vermont. Mas a história não acabava aí. Naylor nasceu no Mississippi e era anteriormente professor emérito de economia na Universidade Duke. Em 1993, se mudou para Vermont, impulsionado pelo crime violento nas cidades americanas. Naylor conheceu o diplomata aposentado, George Kennan, em Vermont. Talvez o diplomata mais famoso do século XX, Kennan era conhecido como o arquiteto da política de contenção da Guerra Fria.
Mas ele também era um crítico franco da Guerra do Vietnã e, mais tarde, da Guerra no Iraque. Kennan propôs em sua autobiografia que os Estados Unidos fossem divididos em mais de uma dúzia de repúblicas menores. Ele adotou a plataforma do republicano de Vermont, acreditando que a imigração latina logo fragmentaria culturalmente o país, impedindo seu funcionamento efetivo. A Segunda República de Vermont está fortemente associada ao movimento neoconfederado. Ambos têm um mentor intelectual, o professor da Universidade Emory. A Segunda República de Vermont está profundamente entrelaçada com o movimento neoconfederado. Muitos membros da Segunda República de Vermont também fazem parte do Instituto Abbeville, o braço acadêmico da Liga do Sul. Thomas Di Lorenzo, do Instituto Abbeville e professor na Universidade Loyola, é autor de Uma Bomba, Guerra Civil dos Estados para se Separar. Até 2007, estava na recepção dos olhos Teaching Reddit, ao entrar em contato com qual a República co-organizou a Convenção Separatista com a Liga do Sul, encerrada com um canto de Dixie hino não oficial da Confederação. Mas agora é hora de chegar ao estado que sempre vem à mente quando se fala em um único estado tentando se separar: o Texas. Os planos da Liga do Sul para a secessão incluem naturalmente a potência econômica que é o Texas. Mas o Texas tem planos para uma nação própria. Em 2021, representantes estaduais apresentaram um projeto de lei para deixar os Estados Unidos e estabelecer uma república independente. Foi uma grande vitória para o movimento nacionalista do Texas e seu presidente, Daniel Miller, que lutava por isso desde 2005. Miller promove a consciência pelo Compromisso Texas Primeiro, onde signatários se comprometem a proteger a fronteira com o México, apoiar a autossuficiência cultural e econômica e, principalmente, respaldar ações ou leis que garantam a total liberdade e independência do Texas. Mais de 100 candidatos estaduais e locais assinaram o Compromisso Texas Primeiro, incluindo a comissão atual. O movimento nacionalista do Texas, como outros grupos separatistas, foi financiado pelo governo russo por meio de uma organização não governamental. Seria estranho se o Texas não tivesse um movimento de independência ativo. O Estado da Estrela Solitária foi uma república soberana por apenas 10 anos, de 1836 a 1846. Mas a independência é lembrada com carinho desde então. Especula-se no meio político que o desejo de independência do Texas surge em ciclos, geralmente quando os democratas controlam o governo federal. Portanto, pode ser ignorado com segurança. Contudo, especialistas falaram coisas parecidas sobre o voto do Brexit, de onde o movimento nacionalista texano tirou o termo Texit. Após a eleição de Biden em 2020 e o cancelamento do Keystone XL, os pedidos pelo Texit cresceram. Em 2020, o deputado Randy Weaver postou uma imagem no Facebook que mostrava o Texas sendo forçado a se separar do resto do país. A legenda dizia: "Acho que está chegando a hora, pessoal." Diferente de outros estados, a secessão não é simples. O movimento revolucionário republicano recebe apoio institucional incomum. Em um comício da Festa do Chá, em 2009, o então governador Rick Perry expressou sua crença de que, por causa de seu passado como uma república independente, apenas o Texas manteve o direito constitucional de secessão, embora Perry tenha recuado desses comentários mais tarde. Em um discurso na Texas AM em 2021, o senador Ted Cruz disse aos alunos: "Ainda não chegamos lá, e se chegar um ponto em que é sem esperança, então acho que pegamos a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, pegamos o Exército, pegamos o petróleo." Em 2022, 5 dos 8 candidatos republicanos ao governo do Texas se comprometeram publicamente. Juntos, com quase um terço dos votos, o Texas pode estar pronto para a independência. Com um produto interno bruto de 1,7 dólares trilhão, o segundo maior do país, atrás apenas da Califórnia, equivaleria à 10ª maior economia global se fosse um estado soberano, superando Canadá e Austrália. Enquanto isso, os Texas Rangers estariam prontos para assumir questões de segurança nacional. No entanto, um Texas independente pode enfrentar problemas financeiros. Em 2019, o Texas pagou 272 bilhões de dólares ao governo federal e recebeu 300 bilhões de dólares de volta. O dinheiro federal normalmente compõe um terço do orçamento do estado. Um especialista estima que uma nação texana precisaria conseguir cerca de 9 mil dólares adicionais por habitante, possivelmente via impostos de renda ou vendas. A falta de imposto de renda estadual pode ser um problema. Alternativamente, com o dinheiro retido em casa, os cidadãos de um Texas independente podem perceber que seus corações cresceram tanto quanto o território. Porém, o único estado que supera o Texas em território também ambiciona na independência. O Alasca é um mundo à parte. É maior que vários países. Tem muitos recursos naturais. Por que não dar uma chance aos independentes? Bem, estão trabalhando nisso. Em 1958, alascanos votaram em um referendo sobre o futuro. Os eleitores tinham duas escolhas:
permanecer território ou virar estado. Segundo os fundadores do Partido da Independência do Alasca, isso tornou tudo ilegítimo. Fundado em 1973 por José Vogler, ex-minerador de ouro, o Partido da Independência do Alasca alega que o referendo de 1958 foi inválido, pois deveria ter permitido aos eleitores a opção de independência, ou pelo menos, um Estado livre associado. A diferença entre um Estado livre associado e um Estado é apenas semântica e sem relevância legal. Por décadas, os eleitores administraram o Partido da Independência do Alasca como um terceiro partido, semelhante ao Partido da Constituição Teocrática, anteriormente o Partido dos Contribuintes dos Estados Unidos. Concorreu a governador em 1982, demonstrando inovação ao propor a destruição de geleiras problemáticas com armas nucleares. Em 1990, Wally Hickel, ex-secretário do Interior com Nixon, foi eleito governador pelo Partido da Independência do Alasca, sendo um dos raros candidatos de partidos terceiros a vencer um governo estadual. Em 1993, José Vogler não apresentou suas ideias ao governo como deveria. Ele planejava apresentar suas ideias sobre a independência do Alasca na Organização das Nações Unidas, mas foi morto antes disso em um assalto mal-sucedido. No entanto, os membros do Partido da Independência do Alasca acharam o momento muito conveniente. Poucas semanas antes de Vogler discursar na Organização das Nações Unidas, surge a suspeita de um assassinato político mascarado de roubo. O governador Hickel, porém, nunca apoiou os objetivos de secessão do Partido da Independência do Alasca. Na verdade, ele foi essencial para a estadualização do Alasca nos anos 50. Hickel voltou ao Partido Republicano após a morte de Vogler. O Sr. Hickel, novo líder do Partido da Independência do Alasca, era senador dos Estados Unidos. Membro do Senado dos Estados Unidos, o novo líder do Partido da Independência do Alasca, Marcus Crison, minimizou a secessão, alinhando o partido a outras terceiras forças conservadoras, pró-vida, anti-controle de armas, favoráveis ao ensino doméstico e a um governo limitado. Em vez de uma secessão imediata, o Partido da Independência do Alasca agora pedia outro referendo, com independentes na cédula. O partido ainda enviou delegados para as convenções secessionistas norte-americanas. Eles discutiram sobre direitos dos estados, impostos considerados roubo e o temor de uma nova ordem mundial. E Crison ajudou Sarah Palin a se tornar a primeira prefeita de Wasilla, depois governadora e candidata republicana à vice-presidência em 2008. No mesmo ano, Palin enviou uma mensagem em vídeo para a Convenção do Partido da Independência do Alasca em Fairbanks, dizendo-lhes para continuar o bom trabalho. A mensagem de Palin ressoou com valores pioneiros, autossuficiência e governo limitado. Contudo, esses estados fronteiriços são comumente os mais beneficiados pelo suporte governamental. Os lucros da extração de petróleo e mineração no estado são investidos no Fundo Permanente do Alasca. Em 2019, o fundo de 64 bilhões de dólares pagava um dividendo anual médio de $1.600 por residente. Alguns chamam isso de único exemplo funcional de uma renda básica universal no país. Isso nos encaminha ao Grande Lago Salgado, onde um exemplo histórico de secessão nos espera. Deseret. Como o Texas, os movimentos de secessão mais ativos vêm às vezes de lugares que já foram independentes, por mais breve que tenha sido. Foi o caso de Deseret, o Estado-nação proposto pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou como são mais comumente conhecidos, Mormons. Os primeiros Mormons, após serem expulsos de Illinois, chegaram ao Vale do Lago Salgado em 1847. Inicialmente, eles pediram a estadidade sob o nome de Deseret, que é o nome de uma abelha no livro de Mormon, um símbolo de diligência e comunidade. Conforme proposto em 1850, o estado de Deseret seria imenso, incluindo todo o Utah, atual e partes do estado. Deseret foi o primeiro estado dos Estados Unidos a englobar a Califórnia, Colorado, Idaho, Wyoming, Arizona, Oregon, Novo México e Nevada. Os Mormons foram criticados pela prática da poligamia. O primeiro pedido de estadidade foi recusado. Em 1857, o presidente James Buchanan enviou cerca de 2.500 soldados, um terço do exército, em tempo de paz, para conter a agitação e substituir Brigham Young como governador territorial. A Guerra de Utah foi resolvida principalmente por diplomacia, com 1 ou 2 massacres. Brigham Young renunciou, e a população não mormon cresceu. Em 1890, Wilford Woodruff, então presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, anunciou que a prática da poligamia entre os mormons iria acabar. 5 anos após a mudança, Utah virou o 45º estado. Em 2018, o Twitter começou a ver tweets marcados com a hashtag Dezenat, pedindo a criação de um estado-nação soberano de Deseret, uma teocracia liderada pelos mormons com fronteiras que englobam e vão além do estado moderno de Utah. Brigham Young renunciou, e o número de não-mormons aumentou.
Em 1890, Wilford Woodruff expandiu além do moderno estado de Utah. Logan Silva, residente de Idaho, criou a hashtag visando a união espiritual, moral, econômica e política dos Mormons. Usuários foram acusados de assediar membros da comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgênero, não mormons, feministas e produtores de pornografia. O movimento também reintroduziu o conceito de expiação pelo sangue, uma ideia rejeitada pelos Mormons mainstream, mais comum em círculos fundamentalistas. O movimento Vidas Negras Importam identificou Matias Cacote, procurador-geral assistente no Alasca, como um postador frequente de conteúdo racista e antissemita. Cacote foi demitido por isso. Como tantas outras coisas online, o absurdo desses tweets obscurece a verdade dos sentimentos por trás disso, que provavelmente variam de um crente convicto a alguém que afirma estar apenas brincando. Nova York. Segundo Insônia e Injun, dos mercados financeiros mundiais, poucos lugares no país podem reivindicar autossuficiência como a cidade de Nova York. Surpreendentemente, poucas tentativas de secessão ocorreram em Nova York. Antes da Guerra Civil, o prefeito democrata, Fernando Wood, sugeriu que a cidade se tornasse uma cidade-estado independente chamada Cidade Livre de Traínsula, incluindo Manhattan, Long Island e Staten Island. Como muitos nortistas, o prefeito Wood temia a interrupção do comércio de algodão com a Europa. A proposta de Wood nunca avançou muito e foi totalmente desinflada pelo fervor patriótico que acompanhou o surto da guerra. A guerra manteve-se muito impopular na cidade, culminando nos distúrbios de 1863. Ao norte da cidade, uma cidade chegou a se separar formalmente. Os moradores de Town Line, Nova York, votaram pela secessão. Mas como a cidade não era incorporada, o voto não tinha validade legal, e a Confederação recusou-se a reconhecer o vilarejo separatista. Sem legitimidade legal para sua secessão, Town Line se reintegrou à União de maneira cerimonial em 1946. Nova York tem se inclinado mais para a divisão do que para a secessão. Em 1969, Norman Mailer concorreu à prefeitura de Nova York com a proposta de torná-la o 51º estado da nação. Na versão de Mailer, a cidade ficaria com o nome Nova York. O resto do estado se chamaria Buffalo. Em 2011, o prefeito Michael Bloomberg afirmou que a cidade pagou 11 bilhões de dólares a mais em impostos ao estado do que recebeu, reacendendo apelos para que Nova York seguisse seu próprio caminho. Enquanto isso, partes do norte de Nova York ocasionalmente também desejam se afastar, sentindo-se negligenciadas na política estadual e céticas quanto a leis ambientais, como as proibições ao fraturamento hidráulico. À medida que a memória da Guerra Civil recua para o passado, a secessão pode parecer mais como uma solução plausível para nossa nação polarizada. Essa ruptura, seja no coração da antiga confederação ou nas bordas ocidentais do império, pode gerar uma reação em cadeia de independências ao ser bem-sucedida. Se nada mais, todo o país precisará de uma nova redação para sua recitação diária. Uma nação indivisível.